Um dos setores mais atingidos em função da crise do coronavírus, com toda certeza, foi o turismo. Eu trouxe aqui para bater um papo comigo Guilherme Paulos, fundador da CVC e da GJP Hotéis, uma das mentes mais brilhantes da indústria turística no mundo. Confere esse papo que foi muito legal e eu posso garantir que vem muita coisa boa para a indústria turística no futuro. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. E então, vamos fazer juntos. Fala pessoal, beleza? Bom, então a gente está aqui com muita honra recebendo o meu amigo Guilherme Paulos, que é fundador da CVC, da GJP e membro do Conselho Nacional do Turismo. É uma das figuras mais icônicas que a gente tem dentro da indústria turística, porque o que esse cara construiu é uma coisa incrível. E para mim, molequinho aqui, é um prazer gigante. Seu Guilherme está recebendo o senhor, então bem-vindo ao Summit Talks e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Marcos. O prazer é meu estar aqui. É o segundo ano que eu participo do Gramado Summit, né? Uhum. E é uma honra, né? Eu acho que o trabalho que você faz, a equipe toda, é de um valor muito grande para a comunidade de Gramado, para o turismo de Gramado, né? Para o turismo do Rio Grande do Sul e para o turismo brasileiro também. Porque esse encontro do Summit é importantíssimo, porque você atrai os jovens, você vê a evolução que se tem, né, da comunidade, né? Esse é exemplo daqueles dois meninos, né, que fizeram aqui antes da palestra, né, da inovação, né, da carteira de papel reciclado, etc, etc. Quer dizer, isso é novidades, né? Então acho que é o papel do Summit também, né? Com certeza. Sabe que para mim, seu Guilherme, é muito inspirador assim quando a gente consegue. E desde o início, em 2017, quando o senhor veio, claro que eu gostaria agora de estar fazendo um evento para 10 mil pessoas, mas eu acho que uma das coisas que é muito importante é justamente a nossa capacidade de gerar conteúdo com aqueles que já estão há muito tempo no mercado e fazer um encontro com aqueles que estão começando. Eu acho que isso é o que a gente está propondo aqui. Então, a gente está contando com o senhor, o Galó da loja Zener, e a gente teve aí os guris da Dobra, o Dado Schneider. Então, eu acho que esse mix de quem já está mais tempo com quem está chegando é uma coisa muito interessante, porque não adianta também quem está chegando achar vou mudar tudo, vai ser uma revolução do zero, que isso não vai acontecer. Então, para mim é muito importante, assim, eu acho que a gente conectar uma nova geração de futuros empreendedores a empreendedores que já estão mais tempo no mercado, para nós é realmente muito incrível. Nós estamos vivendo hoje uma grande revolução, né, Marcos? Claro que a pandemia, o Covid e tudo, mas eu tenho um dito comigo, né, pela experiência de vida, né, nesses anos todos, principalmente com o turismo, comecei com turismo com 20 anos, 19 para 20 anos. Então, fiz 50 anos de turismo, né? Isso é que legal. 50 Parabéns. anos trabalhando com turismo, né? E com a CVC 48, né? Fundei a CVC, tive uma experiência maravilhosa, porque a gente conseguiu trazer do zero uma empresa que chegou, né, em 2009 e vender para um fundo internacional, o terceiro maior fundo de investimentos do mundo, que foi a Carlyle, né? E ali a gente tinha um plano de crescimento, de desenvolvimento para 5 anos. Eles compraram essa ideia. Eu, quando vendi, para você ter uma ideia, nós tínhamos 350 lojas aproximadamente, e o nosso plano era chegarmos a 1000 lojas, né? E em 5 anos, em 4 anos nós já tínhamos 1.100 lojas. Então a participação, o investimento, a credibilidade que você ganha, né, de atrair um fundo
internacional é muito importante. Praticamente a CVC já era grande, mas ela ficou gigantesca, né? Isso é uma dúvida que eu tenho, assim, claro, enquanto empreendedor eu tenho uma série de sonhos, né? Eu lembro que lá em 2017 eu tirei um empréstimo de 30 mil. 3 anos depois a Summit deve estar avaliada em 15 a 20 milhões, o que para mim é surreal já. E eu tenho algumas metas muito claras, assim, que é, quem sabe um dia abrir capital na bolsa. E eu ter essa oportunidade de me conectar com pessoas que tiraram projetos do zero e abriram capital na bolsa, que é um pouco do que o senhor já fez, é incrível. Então eu queria, assim, que o senhor começasse primeiro contando como que a CVC começou e como foi a sensação quando o senhor estava abrindo capital e conseguiu olhar para trás, porque eu acho que isso é o mais legal, né? Que é quando tu tá num momento muito grande, tu olha a tua trajetória lá do início. Você tem que ter uma referência, né? Eu trabalhei na Casa Faro, que era uma das empresas assim, grandes de turismo. Na época tinha a Miller, que era uma empresa gigantesca, era da Enciclopédia Britânica, né? Tinha a Abreu, que Abreu até hoje, né? A agência mais antiga do mundo é a agência Abreu, né? E a Casa Faro, Câmbio e Turismo. Então ali eu vivi uma experiência fantástica, desde trabalhar na recepção, atendendo clientes, vendendo passagem aérea, fazendo reserva de hotel. Naquela época, quem viajava na década de 60 para 70 eram pessoas ricas, né? Então a pessoa entrava na loja lá na Avenida São Luís da Casa Faro, em São Paulo, viajava para a Itália, ou para visitar parentes, ou para uma viagem não de férias, porque não se falava em férias, né? Era uma viagem comum, né? Nova York, Paris, né? Ou roteiros grandes como até uma volta ao mundo, né? Ia para o Japão, né? Fazia Europa, Estados Unidos e Japão, 45 dias de viagem, né? Era um roteiro assim caríssimo, na época acho que custava por volta de $10 mil, né? Hoje deve custar 100, né? Né? Mas era o que tinha, viagens de navios, né? Que saíam da Europa também. Nos Estados Unidos tinha muito pouco, mas era mais da Europa mesmo, da Itália. Já tinha era a linha C, né? Nem Costa Cruzeiros, que depois virou, né? Costa Cruzeiros. Então, e a Casa Faro era uma empresa completa. Eu fui para a área de vendas da Casa Faro, já tinha um consórcio de turismo e tal. Bom, um dia o Dr. Mário pediu para mim acompanhar um grupo para a Argentina. Eu não conhecia, e era de navio, né? Era um navio pasteiro, um navio pequeno de 9 mil toneladas, né? Hoje os navios são de 300 mil toneladas. Você imagina um naviozinho de 9 e levava 150 passageiros, né? Esse navio vinha da Europa, né? E chegava em Santos, e de Santos ele tinha um itinerário, que ele era um navio de linha regular mesmo. Vinha da Europa e ia até a Argentina. A Argentina naquela época era um país riquíssimo, né? O PIB deles era altíssimo. Então, porque existia esse circuito praticamente desse navio francês que fazia. Porque tinha muito argentino que ia passar férias na Argentina, etc. E os mais idosos iam de navio, né? E quando voltavam também, né? Então, aquela experiência para mim foi fantástica. Foi aí que eu conheci. Eu fui levar esse grupo para o Dr. Mário. Eu não conhecia, nunca tinha viajado de navio, mas ele falou: não, Guilherme, é muito simples. Você vai um dia, o navio chegava um dia antes de partir, você vai lá, o pessoal vai te acompanhar, vai te mostrar, você vai conhecer todo o navio e você só vai acompanhar. Você vai lá, dar o voucher para o receptivo, quando chega vai levar o pessoal para jantar, tem o receptivo que faz tudo. Vai ser uma viagem de lazer para você, o meu presente, né? Falei, Dr. Mário, um presente meio esquisito, mas tudo bem. A responsabilidade de você levar 30 pessoas, né? E eu tinha 21 anos, né? Então, para mim era uma sensação assim diferente. Falavam inglês, né? O espanhol, era o portunhol, né? Cueca-cuela, né? Mas, né, a gente se virava. Bom, e nessa viagem acabei conhecendo um deputado de Santo André que tinha sido eleito, que ele adorou a viagem, ele tinha ido comemorar a viagem com a esposa dele, era até aniversário da Alessi, que é a esposa dele.
Ele gostou tanto da viagem. O Guilherme fez muita amizade com o pessoal, né? E político é simpático, né? Não tem político antipático, né? Então ele, com um grupo e tal, e ficamos, assim, amigos da viagem. E daí ele falou assim, pô, Guilherme, no final da viagem, falou assim, pô, Santo André não tem agência de turismo, quero montar uma agência de turismo, gostei do ambiente, ele falou para mim. Falei, pô, que bom, deputado, um prazer, tal. Né? Eu fiquei com o telefone dele. Daí eu falei, daí eu liguei para ele, falei, Carlos, doutor Carlos, eu reúno o grupo da viagem para a gente vender uma outra viagem. E estou com vontade de fazer num restaurante e tal. Não, vamos fazer na minha casa. Falei, olha, mas acho que das 30 pessoas, acho que vai vir umas 15, né? De 10 a 15. Não tem problema. A gente faz no salão de festa do prédio. No prédio. E olha, e fez, batemos papo e tal, e marcamos uma viagem para o Rio de Janeiro. Né? Foram 12 pessoas, né? E foi legal, porque o pessoal se reuniu, e foi bacana. E daí ele voltou com a carga, porque ele queria abrir a agência de turismo. Eu falei, olha, deputado, a Embratur, na época era a Embratur, não tinha Ministério do Turismo. Fiquei em São Paulo, até eu já tenho um sonho de um dia ter uma minha agência de viagens, mas eu não tenho dinheiro, então eu só tenho o sonho, por enquanto, né, de ter agência de viagem. Mas eu trabalho no Embratur, tal, dei endereço para ele e tal. Aí passou uns dias, ele me telefonou que já tinha ido, pego os papéis para abrir, que ele gostaria de conversar comigo. Falei, tá bom. Encontramos lá na Assembleia, em São Paulo, e fomos tomar um café e tal. Daí ele falou assim, Paulo, você não quer me ajudar a montar? Você vem trabalhar comigo. Eu falei, olha, muito obrigado, eu estou muito bem empregado na Casa Faro, né? Ganho razoavelmente bem, estou fazendo faculdade, e Santo André é muito longe para mim, né? 60 quilômetros de São Paulo. Naquela época eu era trem, ônibus ou carro, né? Eu tinha um carro, meu carro para chegar lá eu tinha um Dolphine, era melhor ir de trem ou de ônibus, né? Mas olha, e daí nós começamos a conversar e falar, e falei, olha, muito obrigado e tal. Daí passou mais um tempo, ele me chamou de novo, ele falou, pô, Guilherme, falou que você tinha um sonho, eu acho que eu posso realizar esse teu sonho. Eu falei, como, deputado? Ele falou, não, você vem trabalhar comigo, né? A gente faz uma sociedade, eu, você e minha esposa, né? 33% eu vendo para você e você me paga com o teu trabalho. Você tem que pagar, porque de graça nada, né, não vale. E aquilo mexeu muito comigo, né, na época, pô. Você imagina, né? 22 para 23 anos, falei, meu Deus do céu, né? Daí fui falar com meu pai, com a minha mãe, né? A mãe é mais tradicional. Não, meu filho, não vai fazer. Em Santo André, né? É longe. Meu pai falou, não, você já tem uma idade, já fez mais. Naquela época, 21 anos já era, pode ir embora, né? Hoje não, hoje 10, 12 anos já pode ir embora. Mas naquela época, 21 anos, já podia se aventurar, né? Meu pai falou, já fiz tudo, meu filho. A decisão de vida é daqui para frente, né? Falei, que ótimo, vamos ver, né? Já estava noivo da Luísa, noivo não, né? Mas um namoro mais sério, tal. Daí falar com ela, não, mas Santo André, longe, não sei o quê, a faculdade, não sei o quê, bom. Enfim, conselho é a coisa mais importante que você pode ter na vida. Isso eu aconselho muito para os jovens, assim, que às vezes tem medo de pedir conselho para o pai, para a mãe, para a tia, para o tio, para o amigo, né? E eu fui falar com o doutor Mário, que era o dono da Casa Faro. Daí eu falei, doutor Mário, olha, gostaria de falar com o senhor, está precisando de alguma coisa? Eu falei, não, queria um conselho. Ele falou, olha, conselho? Tá bom, o que está acontecendo? Eu falei, não, doutor Mário, o senhor lembra a viagem que eu fiz em Buenos Aires, conheci o deputado e tal, ele me convidou para montar uma agência de viagem com ele, e o que o senhor acha? Né? Ele falou, olha, eu não acho nada. Ele falou, quem tem que achar é você, né? Eu falei, mas por quê, né? Eu falei, quanto tempo você está conversando com esse deputado? Eu falei, faz uns 4 meses, né? Não mais do que isso. Então faz 4 meses que você não trabalha mais para mim. Foi daí que complicou, né? Daí eu falei, não, eu trabalho, tô vindo sempre aqui, tô sempre por aqui, tal. Ele falou, não, Guilherme, eu acho que você deve ir. Eu falei, pô, doutor Mário,
Não, você deve ir sim, você já está 4 meses, a tua cabeça está lá, você já fez planos, já construiu coisas, não construiu? Eu falei, eu vou confessar a verdade, já fiz conta, fiz tudo, tal. Eu falei, mas doutor Mário, eu gostaria que o senhor deixasse a porta aberta para mim. Ele falou, negativo. Você vai para lá, fracassa, quer voltar fracassado aqui? Negativo. Boa sorte para você, meu filho. E você vai ser um grande agente de viagem. Foi as palavras dele para mim. Né? E daí nós começamos com a sociedade e tal, papapá. Lá em Santo André montamos, ficamos sócios durante 4 anos, de 72 a 76. Depois acabei comprando a parte dele, ele perdeu, ele era candidato, foi candidato à reeleição, perdeu, ele se desgostou, porque ele era filho de Santo André, é que ele desgostou muito. Naquela época, hoje a gente sabe o que é depressão, naquela época a gente não sabia o que era depressão, né? E ele ficou deprimido, porque ele deixou de ser... Ele tinha sido vereador durante 3 mandatos, um vereador, um como deputado estadual, naquela época, por causa de virtude da Revolução, etc. Foi prorrogado os mandatos, ficou 6 anos como deputado. E ele ficou numa depressão terrível, ele largou todos os negócios, ele tinha escritório de advocacia, ele era um empreendedor também, ele tinha vários negócios. E ele falou assim, Guilherme, você fica com a agência. Quando você casou, na época eu estava na eleição, eu não pude te dar um presente, então eu vou te dar o meu presente para você, CVC. Eu falei, mas é presente de grego, porque tinha as dívidas, né, da eleição. Mas daí nós fizemos um acerto, eu acabei ficando, ficou a Luísa, né? Eu chamei a Luísa para ser minha sócia, né? Porque casado já era sócia, né, automaticamente. E nós começamos, daí eu comecei a trabalhar, descobri um nicho de mercado que eram as excursões rodoviárias, que não se tinha no Brasil ainda, eram muito poucas, né? E nós começamos a fazer as excursões rodoviárias nas empresas do ABC. Uma Volkswagen tinha 45 mil empregados, Mercedes 30. Era a grande revolução industrial brasileira, né? Na época que falavam da ditadura, eu não me lembro que era. Assim, era uma época, né, mas era troca de governo, etc, etc. Mas o Brasil começou a ser muito pujante, né? E um funcionário da Volkswagen, um humorista, ganhava perto de $6 mil. Então era uma receita assim, né? E as empresas eram quase que umas comunas, né? Porque tinha o clube de funcionários, tinha a cooperativa para comprar alimento, o cara financiava o carro, quer dizer, parte do 90% do salário dele ficava dentro da própria fábrica, no desconto da folha de pagamento. Né? É uma loucura. Porque depois surgiu os sindicatos, né, do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, que evolucionou toda a parte. Tem uma passagem com o Lula engraçada, que teve uma greve marcada para o dia 1º de maio, geral, né, que parava o país, né? E a gente fazia muita promoção nas empresas, porque feriado todo mundo viajava, né? Me chamaram num sindicato, né? O senhor Lula quer falar com você e tal, não sei o quê. Por que você está parando a greve, né? Eu falei, não estou parando a greve, senhor Lula. Eu sou trabalhador também, eu vivo do turismo, né? Daí eu expliquei para ele como é que funcionavam as promoções das indústrias, que a gente colocava nos quadros de aviso, aproveitava o feriado, descontava em folha de pagamento, etc, etc. Foi um boom, porque a gente levava o turismo diretamente na mesa do trabalhador, né? E era acessível porque a gente fechava grupos. Né? E para hotelaria, você chegava e comprava, de comprar um apartamento, 2, comprava 20, 30, 40, 60 apartamentos, você imagina, né? Então era uma garantia para hotelaria, para bar, restaurante. Nós começamos a fazer todos esses projetos e desenvolver, foi daí que deu o crescimento, até chegar onde chegou a CVC grande, né? E a gente tinha um plano. E quando você fala assim para mim, como é que você se inspirou, né? A Casa Faro era a Sociedade Anônima, SA. Eu falei, eu queria transformar a CVC em SA. E era um sonho. Um dia, mas por quê? Porque sociedade anônima, você abre o capital, quer dizer, não é que era abrir, você emitia ações da tua empresa, não tinha o IPO ainda, né? Era como funcionava. Você abria o capital, captava dinheiro, e eu queria fazer relação de frota de ônibus, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Era uma ideia que eu tinha. Eu fui dar uma entrevista na Bloomberg, né? E no final, e uma coisa que digo para os jovens também, que é muito importante, de você ler, se atualizar, escutar noticiário. Hoje, antigamente, a gente tinha o jornal, né? Que você pegava, mas hoje você tem, né?
vários tipos de informações, chegam muito rápidos, né? As informações são mais rápidas. Mas de manhã, tomando café, eu vi um negócio de IPO. Né? E eu comecei a ler e falei, não, pô, é abertura de capital, captação de dinheiro, tal, não sei o quê. Vende a empresa para uma outra, compra parte e tal, faz investimento. Falei, pô, legal, é isso que eu quero, né? Pensei comigo. Quando terminou a entrevista na Bloomberg, a repórter entra nos Estados Unidos e pergunta se eu tinha interesse em fazer IPO com a CVC. Eu falei, olha, nós temos sim. Nem sabia direito o que era, né? Mas temos sim, e é uma coisa que nós estamos pensando, etc, etc, etc. Ela falou, mas vocês já estão preparados? Não, nós estamos nos preparando, né? É uma coisa nova no Brasil ainda, mas a gente está se preparando. Nessa época, quanto a CVC faturava, mais ou menos? Ela já tinha um bom faturamento, mas ela chegava... Olha, nessa época a gente já transportava por ano, mas por volta de uns 200 mil passageiros por ano. Né? Eu achei legal que mesmo com uma estrutura grande, algumas coisas acontecem no acaso, né? Que é a ligação da menina da Bloomberg. Tem IPO? Eu digo assim, que você tem que ter uma estrela também que te guia, né? Te ajuda, né? E foi muito... Na época, 200 mil passageiros. Se você é que os números mudam muito, né? Mas não dá para fazer um chutômetro, mas se você pôr mil eu lembro que a média de passageiros na CVC era entre 1.200 a 1.500 reais. Né? Porque sempre nós calculamos assim, eu nunca deixei todos os ovos numa cesta só. Uma viagem nacional, viagem internacional. O mercado nacional sempre foi mais forte. A gente mantinha 60% do mercado nacional, 40% do mercado internacional. Disney, Aruba, Cancún, etc., Europa e tal. Né? Quando tem na época do verão europeu, ela crescia, chegava a 45%, às vezes chegou até ser 50%. Né? A partir de junho, julho, agosto, setembro. Mas depois voltava ao normal. Daí, com o inverno europeu, ia lá para baixo. Né? Mas a gente mantinha sempre essa média. Então, o trabalho todo que foi feito da CVC nessa época, da abertura, depois quando eu cheguei em Santo André, o meu diretor financeiro, Salvador, perguntou, falou, você deu alguma entrevista hoje? Falei, dei. Ele falou, você falou em abertura de capital? Falei, Salvador, qual é o problema, né? Ele falou, não, mas a CVC é uma empresa familiar, né? Nós tivemos que fazer uma reunião, contratamos uma consultoria, na época foi a KPMG, não estou fazendo propaganda da KPMG, mas foi a KPMG que fez um trabalho todinho para abertura de capital, reestruturamos a CVC, né? Foi um negócio assim maravilhoso. Mas não conseguimos, porque aquela crise na Europa, a crise nos Estados Unidos, o banco nos aconselhou a não fazer a abertura naquele momento. E é um procedimento caro, né? Um processo caro. Caro. Abrir um IPO. Exato. E todo o preparo, né, que você tem que fazer. Você muda toda a estrutura, que era uma empresa familiar. Era eu, a Luísa, minha cunhada, meu cunhado, os meus 2 filhos, o Walter, que era quase da família também, o Walter Patriani, né? Então era um negócio assim que era muito familiar, né? Então a gente teve que mudar toda essa estrutura, criar diretorias, né? RH que não tinha, era um departamento pessoal e tal, que a Luísa tomava conta, né? E nós tivemos toda uma estrutura bacana, legal. Mas, vamos aguardar um melhor momento, etc, etc. Nós continuamos a vida normal. Nisso surge o interesse da Carlyle. Eles mandaram um e-mail se eu tinha interesse em vender a CVC. Daí eu cheguei para o meu diretor financeiro, Salvador, e falei, tem essa empresa aqui que está interessada em comprar, Salvador. Aí eu não vou vender, mas ver o que eles querem. Daí o Salvador falou, pesquisou, falou, pô, é a minha 3ª maior empresa do mundo. Vamos conversar com o pessoal aí, quem sabe que, né, tem interesse. Foi eles que procuraram, simplesmente, eles vieram até vocês. Porque legal. Deve ter visto alguma coisa na Bloomberg, claro. Sim, né? Claro. Né? E a própria Carlyle americana deve ter informado a Carlyle no Brasil, né, que tinha uma empresa que queria abrir capital, né, e que eles queriam conhecer. Quando eles viram todo o projeto, tal, eles se apaixonaram, né, e daí deu no que deu, né, daí a gente vendeu. E Guilherme, qual que é a sensação? Porque eu acho que a maior parte das pessoas da minha geração
que estão dos 30 aos 40, elas têm Steve Jobs como uma grande referência, né? E tem esse discurso clássico de Jobs em Stanford, onde ele diz que é muito difícil tu tentar conectar os pontos da tua vida, muitas vezes olhando para o futuro. Mas quando esse futuro chega e tu olha para o passado, tu consegue entender e conectar todos os pontos. Então, o que eu sempre me pergunto assim, cheguei lá, o que passa na cabeça na hora que tu vê que tu conseguiu praticamente tudo aquilo que tu tinha te proposto, do Guilherme que trabalhava como vendedor até o momento de ter um sonho de ter uma sociedade anônima, e aí ele chega e ele abre um capital. Né? Assim, é uma construção que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Hoje fala assim, né? Eu estou com 70 anos, né? Então aparece um monte de oportunidade, eu falei que gostaria de ter 40, né? Porque daí faria tudo que tem que fazer. Mas é tudo um momento que você vai vivendo, que você vai se transformando, né? Então acho que você tem que acreditar no teu sonho, né? Claro, você não pode sonhar assim, absurdos, mas você tem que ter uma realidade com o presente, né? E tem um reflexo também do passado, né? Hoje eu digo muito, falo muito, né, que o passado é o presente. Ele sempre vai ser, né? Você vê que com toda a revolução tecnológica que nós estamos tendo, sempre você tem um reflexo do que lá do passado que se atualiza com o presente, né? Você lembrar, a gente tinha videocassete, né? Hoje mudou tudo, né? Telefone, né? Celular, antigamente o telefone normal. Essas facilidades de informação são muito grandes. O que a gente tem que se manter é atualizado, sempre, né? Por isso que eu falei que é importante ler, é importante ter informação. Quem tem informação domina o mundo, né? Então você tem que ter informação. E tem, bom, eu já lhe falei um zilhão de vezes como foi isso. E quando eu comecei a empreender, eu tinha uma startup, e eu lembro eu não sei se o senhor recorda disso, mas eu pedi para minha mãe... Você foi lá em São Paulo. São Paulo. Mãe, eu preciso falar com o Guilherme, eu preciso, na verdade, ter uma ideia se eu estou no caminho certo. Claro que a startup não deu certo, mas foi uma construção para chegar aqui, né? E tem uma coisa que eu acho muito legal, e eu defendo muito, assim, que o que a gente pode hoje entender quando se está começando um negócio, e até eu vejo que pessoas que já estão há muito tempo empreendendo começaram a mudar um pouco da cultura tradicional dos negócios e começaram a aceitar o erro como parte de um processo de evolução. Porque tinha aquela história, eu vejo muitas vezes assim, amigos contando, não, porque errou, tá demitido. Só que se tu não permite que o teu funcionário erre, tá dizendo para ele, execute apenas uma ação constantemente, mesmo processo. Então, assim, o erro fez parte da sua trajetória, Guilherme? Sim. Nossa, quantas... Você tem que errar para você corrigir, né? E falar, isso aqui eu não faço mais, né? Mas você não sabe que você vai errar. Se tivesse uma bola de cristal ali, legal. Não faça isso que você vai errar, né? Nossa, quantas coisas que aconteceram, né, na minha vida que a gente errou e consertamos. Eu lembro quando o Fernando Henrique Cardoso abriu os vistos para os franceses, o Brasil não precisava mais de visto para ir para a França, etc, etc. Falei, a TAM colocando o voo para Paris, falei, vou colocar uma loja da CVC em Paris, vou vender para o Brasil para doidado, né? E não vendeu, né? Quer dizer, fiz um investimento altíssimo, fiz tudo errado, né? E falei, daí eu mudei, fiz a loja da CVC ser uma embaixada dos grupos da CVC que iam para a França, começou a dar certo, né? Mas o começo foi errado, pus um caminhão de dinheiro, quer dizer, perdi dinheiro, né? Não conseguimos acertar de cara, né? Tive empresa de ônibus, daí, de repente eu estava mais voltado a ficar correndo atrás dos erros contando quilometragem de ônibus, desgaste de pneu, o óleo diesel, hora do motorista e não sei o quê. No fim eu não estava fazendo as minhas coisas que eu sabia fazer e que eu queria controlar. Daí contratei uma pessoa para fazer, daí não fazia direito. Foi complicado a empresa de ônibus. Um dia eu cheguei e falei para um transportador de ônibus, falei assim, eu tenho
12 ônibus Paradiso, eu estou vendendo, você quer ficar com eles? Você me paga do jeito que você puder, eu não quero mais controlar ônibus da minha vida, né? Não quero saber de motorista, não quero saber disso, não quero saber. Porque não era o meu ramo, né? Então você acha que de repente você pode abraçar o mundo e comete erros, né? Então, mas só assim que você acaba corrigindo. E o senhor teve a Webjet também, não teve? Tive a Webjet. Foi antes da GJP? Das alegrias, né? Não, porque eu lembro assim, que uma das coisas que eu gosto muito é que o empreendedor ele não para, né? Eu vejo isso, eu sempre dou um exemplo, dei há pouco, meu avô. Meu avô saiu eu brinco que existe aquela história do empreendedor que saiu do nada, que nasceu num dia chuvoso na colônia. Não é a minha história. Eu já nasci no Berço de Ouro, mas o meu avô eu convivi muito perto, assim como minha mãe. E eu vejo que nunca conseguem ficar parado, né? Não. Depois de um tempo que tu tá com um negócio que tá dando certo, que tu pensa, agora comecei a chegar perto da aposentadoria, tu começa a criar outros desafios para voltar lá pro início. Você está sempre criando desafios, né? E acho que é isso que faz você reviver, né? Você faz você se sentir útil para a sociedade e útil para você, né? Acho que eu sempre pensei muito no meu meio, né? Da responsabilidade de você ter funcionários, de ter dinheiro para pagar salário, de você dar umas boas condições para as pessoas que estão lá colaborando com você. Então eu sempre tive essa preocupação, né? Eu nesses, vamos dizer, 48 anos com CVC, vamos dizer, menos 44 anos ali na CVC direto, nunca deixei de atrasar um dia de salário, né? Nunca deixei de pagar um imposto, né? Fundo de garantia, etc, sabe? Então a gente sempre tinha essa responsabilidade, né? Eu lembro que as companhias aéreas tinham um faturamento que você tinha que pagar. Primeiro era mensal, depois passou a quinzenal, depois passou a semanal, que era o copete, né? Então, e se você não pagasse, eles vinham recolher os bilhetes, você perdia os bilhetes. Eu nunca atrasei, né? Porque, dia 15, dia 30 tinha que pagar a fatura deles, né? Depois era toda semana, então era um negócio, era uma corrida maluca, né? Você não podia, se você atrasasse, você não paguei no dia, no outro dia eu pago, não, vinham e cortavam os bilhetes mesmo. Hoje não, hoje é tudo eletrônico, antigamente era manual. Então, esse senso de responsabilidade que você vai ganhando, né, com o passar dos anos, é que realmente te traz uma visão muito grande, né? E vira quase um ciclo vicioso, né? Porque aí o senhor quer toda hora... Exato. E você não pode ter medo de arriscar. É o que eu digo, né? Não tenha medo de arriscar. Acredite em você, ame aquilo que você faz. Se você não gostar daquilo que faz, não vai dar certo. Sabe que tem uma história, eu vou lembrando agora a gente conversando. Quando o hotel urbano estourou no mercado, eu tive a oportunidade de conhecer o Duda, que é um dos fundadores, muito cedo, quando eles eram muito pequenos, e logo depois quando eles cresceram. E quando eu fui para uma reunião, ele me convidou para conhecer a sede, na Barra da Tijuca, e eu fiquei impressionado, assim. E foi um dia que o Falco estava conversando com ele. Acredito que provavelmente existisse um interesse da CVC adquirir parte da Hotel Urbano. E eu fiquei meio intrigado com aquilo, aí eu comecei a acompanhar, e logo depois, ou pouco tempo depois, enfim, a CVC adquiriu a Submarino Viagens. Submarino. E, passado mais um tempo, eu vou para Santo André lhe visitar, e o senhor usa essa expressão, que a CVC está construindo a Serra do Silício do Turismo em Santo André. Então eu queria que o senhor contasse assim, um pouquinho de por que a CVC começou a entender, e foi cedo, né? A gente deve estar falando isso em 2014, talvez antes. É verdade. Começou a entender que o turismo estava mudando, que o agente de viagem também precisaria passar por uma transformação, e a CVC precisaria estar à frente do seu tempo e talvez criando coisas que quebrassem o modelo de negócio. Uhum. A diversificação dos negócios é muito importante, né? Como eu falei assim, você não pode deixar todos os ovos, isso é dito antigo, do teu avô, do meu avô, dos meus pais, né? De deixar os ovos numa cesta só, né? Quebra tudo, você perde o parâmetro, né? Então, a visão que eu tinha quando, de transformar, né, o ABC ali no Vale do Silício do Turismo, porque
a CVC já era muito grande ali no ABC, né? Então a gente dominava todo com o setor de franquias, né, citou a Webjet, citou a empresa de ônibus que a gente teve, que era a CVC Transportes e tal. Então ela já tinha um vínculo, uma marca. E muitas empresas também, por a CVC estar lá, claro, eu vou estar onde vende. Então, começou a surgir a concorrência, né? Então todas as empresas, grandes empresas, foram para lá, né? Montaram lojas e tal. Com o passar do tempo foram ficando, outras foram embora, fecharam, etc, etc. Mas a CVC continuou. Quando surgiu a oportunidade de a gente, porque uma das exigências que até a própria Carlyle, quando comprou uma parte da CVC, que ela falava que ela queria o mundo da internet dentro da CVC. Mas para nós ainda era um negócio assim que eu já imaginava, porque a primeira loja virtual de turismo foi feita pela CVC na década de 90, 98, 99, já chegando em 2000, no novo século, né, vamos dizer. Então a gente já tinha essa visão, né? Então a compra da Submarino, a compra das consolidadoras, né? E depois a compra de outras empresas também, que foram se juntando, porque daí nós começamos a descobrir que o nicho de mercado era muito grande e a CVC poderia ser uma das maiores empresas da América Latina, que também era um sonho meu lá atrás, né? Por quê? Do México à Argentina se fala um único idioma, que é o espanhol. Tá? O único país da América Latina que fala português somos nós, brasileiros, né? Tem 500 milhões de habitantes. Já pensou se a gente trabalhar com 500 milhões de pessoas vendendo turismo para eles, né? E todo mundo fala o mesmo idioma, é fácil para chu, né? Não é aquela diversidade que você tem na Europa, né? Seria um negócio assim maravilhoso. Então começamos a construir esse sonho que ainda não está construído, né? Só está no papel esse sonho, né? Então é um negócio assim que está lá para a CVC até desenvolver, né? Com esse futuro trabalho. A aquisição de empresas na Argentina era um projeto que eu tinha lá atrás, né? De começar a pegar, montando, né? A CVC começou a comprar, a gente comprou 6 empresas. E tem alguma resistência, assim, em grandes corporações quando tu tem que mudar o modelo de negócio tradicional? Porque é interessante, assim, analisando de fora que querendo ou não, a Revolução Industrial ela deve ter levado 40 anos mais ou menos para se estabelecer. A digital começou com 4 e cada vez ela cai. E o consumidor ele muda quase que mensalmente hoje. E eu imagino que num primeiro momento, que é quando dá aquela primeira virada de o consumidor vai começar a enxergar o agente de viagens de uma forma diferente. E a gente tem que começar a se preparar não para amanhã, mas para daqui 2, 3, 4 anos. Até porque eu acredito que a CVC ela queira continuar crescendo ao ponto das minhas filhas serem clientes CVC, que hoje estão com 6 e 3 anos. Então, tem que deixar um legado. Né? Exatamente. Então, eu queria saber, Guilherme, como que é essas primeiras conversas para mudança, porque vocês não podem enxergar amanhã. Vocês têm que enxergar daqui 10 anos, talvez. Olha, para você atingir aquele objetivo, aquele ponto, lá, você tem que traçar um plano, né? Você tem que construir um plano, né? Se você não traçar um plano de falar o que você quer, né? Você não vai conseguir. Se você pensar e falar, não, legal, vou fazer. Não. Acho que você tem que escrever, né? Aquele plano que você quer por fases, né? Como eu vou chegar lá. E é difícil pra gente, não é fácil não. Você põe no papel, você fala, vou fazer isso, amanhã eu vou fazer isso, na outra semana eu faço aquilo, depois no outro mês eu vou buscar tal. Então esse tipo de planejamento você tem que ter, né? É uma coisa que eu me debato muito com o nosso turismo. O turismo brasileiro não tem um planejamento, né? Sempre acaba morrendo na praia, né? O próprio Ministério do Turismo é um cabide de emprego. Você vê, em 16 anos de Ministério do Turismo, teve 18, 19 ministros. Quer dizer, impossível. Secretarias municipais de turismo e estaduais de turismo,
passa. Porto Alegre teve 3 secretários de turismo. É difícil, né? Que plano? Qual plano? Quem constrói? Então põe o cara... Marcos, vem ser meu secretário. Pô, legal, você é teu secretário de turismo. Você vem até por ser meu amigo, né? Pô, mas Guilherme, o que eu faço? Não, o secretário vai aprender, é fácil. Tal. Então não tem uma estrutura. Então é isso que às vezes acaba pecando. Estou dando esse exemplo do mercado que a gente vive hoje, né? Do turismo. Então acho que nós temos que saber escolher melhor os nossos governantes, temos que saber qual o plano deles. O que eles escreveram, né? É que a gente trata muito diferente o poder público da iniciativa privada. Porque eu vejo agora o senhor falando, saindo daquele turismo rodoviário para a Volkswagen e imanando um futuro você vai evoluindo com o tempo, né? O turismo rodoviário pode voltar? Né? Pode. Desde que seja bem planejado, desde que já tenha uma distribuição, desde que tenha... porque não adianta você fazer a coisa, mas o outro lado não dá continuidade. Você entende? Sabe que a gente percebe muito isso que na Summit mesmo. A gente fez um evento, seu Guilherme, em 2019 para 4.000 pessoas por dia. Foi a última Gramado Summit. Veio o coronavírus e a minha meta era 2020 a gente vai botar o dobro de pessoas e vai faturar 2 vezes mais. Veio 2020, a gente em dezembro de 2019 começou a conversar, tem um movimento de coronavírus, acho que não vai chegar no Brasil. Em fevereiro a gente é proibido de operar e os eventos permaneceram 6 meses praticamente sem operação. E aqueles eventos que pareciam não fazer mais sentido, que são pequenos eventos com um ticket médio muito alto para um grupo pequeno de pessoas, começaram a funcionar. Então é muito isso que o senhor falou do rodoviário, né? A gente não sabe se não vai voltar. Até porque o mercado muda rapidamente. E eu acho que você tem que estar atento a essas mudanças e atento ao mercado consumidor, né? Que eu falo assim, uma coisa que eu sempre olhei, quando eu dei um exemplo, falei, uma Volkswagen humorista ganhava naquela época $6.000, né? Mas por quê? Porque existe um boom da indústria automobilística no país. A gente não tinha, né? Mercedes, Volkswagen, depois veio a Fiat e tal. Então existia um boom. E as empresas precisavam de mão de obra, né? Boa, e pagava muito bem. Então é esse detalhe que a gente tem que estar atento hoje com o mercado. É olhar o bolso do consumidor. Uma das primeiras coisas que eu falei da pandemia, quando nós tivemos assim, o que vai ser? Nós temos que olhar o bolso do consumidor. Né? Hoje teve muitas reduções de salários, o governo conseguiu segurar as pontas, já teve muitas demissões, outras indústrias se recuperaram, a construção civil foi mais rápido, o agronegócio é fortíssimo no Brasil, mas não gera muito emprego, mas gera muita receita. Então você tem que ter informação. A coisa mais importante do mundo para as pessoas, que eu digo assim, é a informação. Por isso que eu falo, quando eu insisto muito falar em ler, escutar noticiário e tal, ver para onde caminha a humanidade, né? Você tem que estar atento a esses pequenos detalhes, sabe? Por exemplo, hoje a gente sabe até que existe uma bolha muito natural nas viagens que estão acontecendo agora. Por quê? São pessoas que viajavam para o exterior, que não estão indo mais, estão procurando os hotéis de luxo. Justo. Então amigos meus falam, Guilherme, você imagina que um Réveillon já estou lotado. Mas fazer hotel todo, não, as suítes e tal. Né? Então, os hotéis de luxo realmente têm, mas na minha opinião, eu acho que é uma bolha. Porque a hora que voltar as viagens internacionais, a liberdade das viagens internacionais, o fluxo vai voltar normal para as viagens internacionais. Vai continuar existindo o turismo interno? Vai continuar forte, mas você tem que olhar o bolso do consumidor. Né? Qual a expectativa que existe de mercado, de emprego, desemprego, para você saber qual o produto que você deve anunciar. Eu falei assim, os hotéis têm que olhar com muito carinho os seus custos. Porque não adianta você falar assim, eu vou abrir, né? O governo permitiu que eu abra com 50%, então eu vou abrir com 50%. Só que você tem um efetivo de funcionários de 100% antigamente.
Como é que você vai voltar? Como é que você vai olhar? Você tem que analisar custo. Se você não analisar teu custo e fizer uma projeção, né, e correr atrás daquele negócio para você buscar aquele viajante, você está perdido. Né? Então você tem que estar constantemente criando. Né? Eu lembro que eu fiz uma série de lives do Santa Ana, fiz lives do Golf, fiz live do condomínio, sempre vendendo aquele produto que eu tinha, para mim saber qual é o posicionamento de mercado. Né? É um pouco o efeito álcool gel, né? Álcool em gel agora na pandemia. Eu conheci empresas locais até que largaram toda a produção de N produtos, focaram no álcool em gel, só que é uma bolha, temporário. É temporário. E aí tu fica com estoque e tu não tem mais o teu produto, e tu não tem mais nem recurso para fazer o teu produto. Então é interessante, assim como eu acho das máscaras. Eu conheci empresas que largaram toda a produção para focar 100% em máscara. E claro, quem sou eu para julgar? Porque pode dar certo. Claro. Né? Mas apostar 100% em algo momentâneo... Você pode ir devagarzinho, né? Acho que você tá... Quanto tempo vai durar essa pandemia enquanto não surgir a vacina? Mesmo que surja a vacina, acho que a máscara é uma segunda fase que nós vamos usar sempre que houver qualquer tipo... Fiquei gripado, estou resfriado, eu vou usar a máscara para não transmitir para você, não transmitir para outra, etc. Esses cuidados a gente vai ganhar, né? Ganhou, né? Já. Sim, mas eu vejo muito isso, que é... Se tu larga 100% da tua produção para alguma coisa do momento, tu tá lidando com um futuro muito incerto. Você tá arriscando. Arriscando demais. Você não pode... Como eu falei assim, eu abri a loja na França e não deu certo, mas eu não arrisquei tudo na França. Né? Eu não abri isso. Eu descobri e corrigi o erro, né? Tá? E transformei aquela loja numa embaixada dos turistas da CVC. Legal. Que iam para Paris e que eu tinha um ponto de apoio, né? Claro, com certeza. E daquela ideia, surgiu os pontos de apoio nos aeroportos aqui no Brasil. O turista não se sentir perdido. Você entende? Então, são detalhes que você vai amarrando uma coisa a outra e você consegue chegar. Claro, é um exercício, né? Como é que você pensou nisso? Né? Não foi o acaso que fez, mas você tem que usar o acaso para te beneficiar também. Né? Então isso é importante. Uma dúvida que eu tenho, Guilherme, e eu tento constantemente pensar nisso nos meus momentos livres, eu não consegui enxergar ainda nem o futuro positivo nem o negativo para o agente de viagem. Tem muita gente que diz, vai acabar. Tem outros que não, ele não vai, ele vai se reinventar. E eu tenho dois corações, assim, porque eu vejo muitas pessoas da minha geração que já são... Eu nasci com a internet, que ainda dão muita força para a gente, principalmente pela questão do atendimento. E eu acho que agora, no momento pós-pandemia, o agente de viagem ele volta a se fortalecer. Minha visão é, como a gente evoluiu 5 anos em 90 dias, aqueles agentes que tinham uma resistência maior para aceitar algumas ferramentas, eles começaram a entender que se eles utilizarem dessas ferramentas, eles podem concorrer com os grandes e oferecer aquele seu trabalho. E que eles vão ter uma força gigante no pós-pandemia, que a internet em si, os players, as OTAs tradicionais, elas não conseguem acompanhar, pela pessoalização. Exatamente, porque você... O turismo, quando você sai... para você comprar uma passagem aérea, para fazer uma reserva de hotel, você pode fazer isso diretamente pelo iPhone, pelo celular, pelo móvel, né? É fácil. Mas agora, para você sair de férias com a tua família, tem que ter um planejamento. Você não vai falar para nada. Eu vou para Paris ficar uma semana. Você conhece Paris? Não conheço, nunca fui para Paris. Então vou te me aconselhar, né? Então aí entra o papel do agente de viagem. Mas o papel do agente de viagem tem que falar para você que ele faz isso. Se ele não falar, você não vai adivinhar. Né? Eu estou conversando com você, fala, Marcos, o que você vai fazer em janeiro nas férias? Pô, Guilherme, eu estou tentando viajar com minha namorada, com a minha esposa e tal, mas eu não tenho nada definido. Tal. Você conhece algum lugar legal para mim ir? Eu vou dar dica para você. Vai para Fortaleza, tem o Hotel Dom Pedro, que é maravilhoso, tem um lago sensacional, azul, tem uma piscina, tem a praia pé na areia, ninguém te incomoda, é gostoso para chuva. É um pouco caro, mas é bom, vale a pena, é um investimento legal para você.
Pô, daqui a Fortaleza, pô, daqui a Porto Alegre, Fortaleza dá 5 horas de voo, faz uma escalinha em São Paulo, você vai estar em Fortaleza depois de 3 horas, tal, chegar aquele sol maravilhoso, tal. Eu tenho que te encantar para você ir para Fortaleza, né? Você chega em casa e fala com a tua esposa, fala, não, Fortaleza não, vamos para Porto de Galinhas. Daí você liga para mim, para Porto de Galinhas. Porto de Galinhas é sensacional, é legal. É esse o papel do agente, né? Ou você vai lá, deixa eu ver aqui na internet, daí você entra lá, Porto de Galinhas, aparece um monte de opção de hotel, você fica confuso, qual que eu vou? Não, deixa eu ver aqui no TripAdvisor o que diz desses hotéis. E aí você começa a perder muito tempo e você fica confuso, porque tem 5 elogios, 3 mais ou menos e 2 marcas que ficaram com a porcaria. Então isso te machuca muito, você fica mais em dúvida ainda, né? Enquanto que não, eu como consultor de viagens para você, esse é o papel futuro do agente de viagem, ser consultor mesmo de viagem. Eu tive um exemplo, não vou citar a cidade, mas é bem próxima da gente. Ela tinha uma loja CVC na rua, caríssima loja, porque a cidade era cara. E ela tentou falar com o pessoal da CVC que ela queria fazer um home work, um home service na casa dela. E falaram que não, que ela não podia, que ela tinha que manter a loja. Ela falou, mas não tenho dinheiro para pagar o aluguel, que é muito caro, etc, mas acabaram também não dando muita atenção. Daí ela apelou para mim, ela mandou uma mensagem no meu e-mail. Seu Guilherme, só pode me ajudar lá na CVC e tal, papá. Daí eu liguei para ela, falei, você falou com quem? Não, falei com fulano, falei com ciclano, tal, mas... eu falei, eles estão no papel deles, o papel deles é não fechar a loja. Mas você tem que contar o teu problema. Eu falei, faz um e-mail contando o teu problema, por que você quer fechar a loja. Daí peguei e liguei para o novo CEO da CVC. Ele falou, não, Guilherme, claro, coisa mais importante, ela quer continuar trabalhando, ela conhece tudo. Eu falei, por isso mesmo que eu estou ligando para você, ela conhece tudo. Ela vai continuar atendendo os clientes dela, a carteira dela, ela não vai perder o contato e vai estar na casa dela trabalhando. Pois está todo mundo recolhido, porque ela não pode recolher, vai ter que fechar, ela vai manter lá. Ela quer fechar, entregar o ponto e fim de conversa. Não, Guilherme, não, deixa que me passa o telefone dela que eu vou ligar para ela e falar com ela. Já resolveu o problema. Então o papel do agente hoje é manter a sua carteira de cliente, né? Tá em contato com ele, dizer das ofertas, de informações que tem, porque só assim consegue agregar um melhor trabalho, né? É como assim, você ligou para mim, Guilherme, você pode bater papo comigo, falar sobre turismo, evolução, o que aconteceu, etc. Quer dizer, você procurou o negócio, né? Agora, eu procuraria você para fazer? Não sei, né? Não, tem um summit Gramado, Marcos, dá para me falar lá? Você chamou, então isso que é legal. Legal. Bom, eu sou um cara que, mesmo não estando mais diretamente no turismo, mas querendo ou não, o que eu faço aqui com a Summit impacta o turismo de certa forma, mas eu acredito muito que assim, a gente vai ter um bom momento para o turismo agora na virada do ano, que eu até vi o Dória anunciou ontem já com data para vacina, né? Acho que vai ser na primeira quinzena de dezembro. E eu sempre tento nos poucos momentos que eu tenho para falar com a indústria turística, dizer que o mais bacana da internet é que existe uma democratização tão grande das ferramentas que qualquer pessoa hoje pode ter acesso para tornar o seu negócio melhor. E Marcos, um grande exemplo dessa pandemia toda é que nós não paramos de trabalhar, né? Exatamente. Então, esse evento que você está fazendo, tem o evento do Festours, teve os outros eventos, a BAV, Colab, teve agora. Exatamente, né? a BAV. Né? A BH está querendo fazer um evento também, vai ter aquela feira de hotelaria também, virtual. Então, a Europa já, isso que a gente tem, por isso que é importante a informação, tá? Você teve a França da robótica na Alemanha, em Berlim, teve a feira da moda em Paris, presencial, e tem várias feiras no mundo, a Espanha também fazendo feiras, abrindo aquele centro de eventos. Ontem a gente fez uma imersão com o Lobo de Wall Street aqui, 120 pessoas. As coisas voltam ao normal, né, seu Guilherme? Voltam, o festival de cinema foi feito. Exatamente. Tá? A gente não está perdendo espaços, isso que é muito importante. Nós não podemos perder espaço e não podemos ceder espaço para o vírus.
Né? As nossas residências se tornaram hoje, ela mudou. E essa convivência de residência para a família é uma coisa importantíssima. Porque eu estava até conversando com a Luísa, mesmo meio aposentado, vamos dizer assim, né? Mas eu passava poucas horas em casa. Eu saía 9 horas da manhã, voltava às 6 horas da tarde, né? Jantava, tomava banho, jantava, assistia um pouco de televisão, dormia, outro dia de manhã acordava. Eu queria ficar muito tempo. Hoje não. Hoje eu aprendi a curtir minha casa, né? Você começa a cuidar das suas coisas melhor, você começa a ter um ambiente melhor com a tua esposa, com a tua família, com as minhas netas, né? Hoje com as netas e tal. Então isso é muito... você ganhou a vida ficou um pouco mais prazerosa, embora com todos os receios e medos que a gente tem, né? Que é um vírus desconhecido. Mas a gente, se for analisar, nós temos grandes conquistas, né? Acho que é o que importa você aprender, né? Com as dificuldades, aprender com as coisas. Acho que isso a humanidade teve uma grande lição de vida, né? Certeza. Não para todos, mas uma boa parte que às vezes até não ligava muito para as coisas, começou a dar valor melhor para a vida, né? Com certeza, Guilherme. Eu queria lhe agradecer de coração. Para mim é uma honra ter o senhor aqui. Que é isso. A minha honra é minha. Obrigado de coração. E tão bom conviver com vocês, cara. Vocês não imaginam. E depois eu vou lhe fazer o convite, então, 10 a 12 de março, Gramado Summit vai acontecer presencialmente. E vai ser um prazer te receber lá. Claro. Igualmente. Muito obrigado, Guilherme, pela oportunidade. Mais uma vez. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer. Somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. E então, vamos fazer juntos